Olá, caros amigos concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, né? Assim, diga-se de passagem, já visto que, graças a Deus, o Bibliofings Tube tem expandido aí por todo esse Brasil. Os concurseiros aí da área de biblioteconomia que vem procurando a sua oportunidade nos concursos. E hoje a gente vem conversar sobre um assunto muito bacana, que é planejamento de bibliotecas. Um assunto que quando cai, geralmente algumas pessoas podem tender a marcar a assertiva errada por não ter lido ou por não ter uma base mínima para poder discernir ali na hora qual que é a certa e qual é a errada, tá? O grande problema de muitos concurseiros que a gente vê é que às vezes eles conseguem tirar todas as questões que eles têm certeza e ficam entre duas, né? Então essa é o grande X da questão, que muitas pessoas realmente falam que acabam sempre marcando a errada. Bom, no meu ponto de vista, isso acontece com um concurseiro mais experiente até aqueles que não têm experiência alguma, tá? Mas existem formas de você minimizar isso. Qual é a forma? É de você relaxar um pouquinho, ler o cabeçalho e saber o que a questão realmente está pedindo, tá? Então, em se tratando de planejamento, tem muita gente que acha que é fácil, mas às vezes tem questões que te deixam na dúvida, entre duas ali até três, que se você realmente lê o que ele quer no cabeçalho, principalmente quando se trata de FCC, você consegue matar a questão, tá? E claro, para não perder o costume, né, eu venho aqui te dar uma palavra de força, dizer para você continuar estudando, ter essa força, ter essa garra, tá? Que a tua hora vai chegar, beleza? Recebi a notícia essa semana de uma colega nossa aqui do Pará, não vou citar o nome, mas ela está sempre antenada aí no Bibliofings. Recebemos um depoimento agradecendo pela força que nós estamos dando aqui na preparação dela, e que ela já conseguiu ser aprovada em alguns outros concursos, e mais recentemente ela passou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nos mandou, né, o resultado, e a gente ficou muito feliz por isso, né, em saber que a gente de alguma forma está fazendo parte da sua vida e está conseguindo ajudar você a alcançar seus objetivos, tá? Para a gente não foi fácil, e vendo essa dificuldade a gente decidiu implementar digamos assim, esse bate-papo aqui sobre concurso com vocês, tá? Então, mão na massa, isso que importa, vamos lá. O tempo que eu andei falando aqui, acho que já deu para você resolver a primeira questão aí, né? Questão de 2015, FCC, clássica da FCC, e vamos lá. Em relação ao planejamento, é correto afirmar que desculpa. O planejamento operacional decide o que fazer e como fazer. Letra B. O planejamento estratégico é desdobrado do planejamento tático. Letra C. As grandes estratégias de uma organização são definidas a partir da soma de seus planos táticos. O planejamento em bibliotecas e unidades de informação localiza-se frequentemente nos níveis da alta administração e estratégico. O planejamento da unidade de informação ocorre de forma independente, sem vinculação direta com a direção da organização. O que você marcaria aí, meu amigo? Relógio contando. Tempo esgotado, tá? Tempo esgotado, a gente não tem tanto tempo assim, mas é o que eu digo para vocês. Sempre antes de eu começar a comentar uma questão, pausa o vídeo, responde ela, marca a tua opção e depois escuta o comentário, tá? Se você errar, não tem problema. Eu acho até melhor que você erre, tá? Então vamos lá. Essa aqui, ela é a letra A, beleza? A nossa questão certa aqui é a letra A. Por que ela é a letra A? Bom, a FCC, quando trata de planejamento de biblioteca, meu amigo, escuta o que eu estou te falando. Ela sempre, né, não vou dizer sempre, logicamente, para não me comprometer, mas na maioria das vezes ela tira de um livro chamado Planejamento de Bibliotecas e Serviços de Informação, aquele da capinha alaranjada, tá? Da Maria Cristina Barbosa de Almeida, a famosa Almeida 2005, tá? Então, esse livro, ele é leitura obrigatória. Diego, eu preciso ler o livro inteiro, sei lá, o livro tem umas 130 páginas. Não, você precisa ir lendo devagar. A dica que eu te dou, as 15 primeiras páginas estão morando ali 80% das questões que a FCC cobra nesse assunto. Nas 15 primeiras páginas. Ela foge do protocolo? Foge, como a gente vai ver hoje aqui, tá? Mas a dica eu já dei, o bizu eu já dei. Então, a letra A, ela tá certa e tá lá na página 8 do livro, né, da Almeida, que justamente ele fala isso, que o planejamento operacional decide o que fazer e como fazer, tudo bem?
Esse planejamento ele está ligado a procedimentos, né? Ele detalha as tarefas e operações, como o próprio nome está falando, e ele deve estar sempre voltado à otimização dos resultados. Então você tem que saber a diferenciação entre o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, tá? O operacional, eu já te falei o que é. É o que fazer, é o como fazer, digamos assim, que é botar a mão na massa, beleza? Vamos lá. Por que a letra B está errada, Diego? A letra B está errada porque justamente lá na página 8 também a gente tem essa fundamentação, tá? Ele está dizendo aí, ó, que o planejamento estratégico é desdobramento do planejamento tático. Na verdade, o que ele está dizendo aqui no livro, ele fala que o planejamento intermediário é desdobramento do planejamento estratégico em planejamentos táticos, que permitem que as decisões estratégicas se traduzam em planos concretos a serem posteriormente detalhados em planos operacionais, tá? Então, na verdade, aqui ele confundiu a bola, né? Ele disse que o estratégico é um desdobramento do tático. Não, tá? Ele justamente traz que o planejamento intermediário é o desdobramento do planejamento estratégico. O intermediário é o tático, tá? Então, aqui ele inverteu. Ele, na verdade, o tático é um desdobramento, tá, do estratégico. Então, ele inverteu aí e confundiu o candidato, talvez, que nunca tenha ouvido falar desse assunto, tá? Vamos lá, letra C. As grandes estratégias de uma organização são definidas a partir da soma de seus planos táticos. Está errado também. Na verdade, segundo Almeida, né, as grandes estratégias de uma organização são definidas a partir de uma análise do contexto do ambiente em que a organização está inserida. Então, a C está errada também. Letra D. O planejamento em bibliotecas e unidades de informação localiza-se frequentemente nos níveis da alta administração estratégica. Mentira! A primeira dica que eu vou te dar, tá? O planejamento, segundo Almeida, logicamente, né, ele frequentemente aparece nos dois últimos níveis, ou seja, no tático e no operacional. Se lembra, em planejamento de unidade de informação ou biblioteca, tudo bem? O planejamento aparece, na maioria das vezes, no tático e no operacional, e não na alta administração, tá? A alta administração é que é o planejamento estratégico, tá bom? Então, a letra D está errada também. Letra E. O planejamento da unidade de informação ocorre de forma independente, sem vinculação direta com o da direção da organização. Pera aí, essa aqui, se você marcou essa aqui, tá? De cara dá para ver que mesmo não conhecendo o assunto, tá? Ela tá errada, beleza? Então essa aqui você não podia marcar, você poderia cortar de cara aí. E Almeida também fala isso aqui na página 8. Vamos lá, vamos tocar essa aqui, a primeira letra A, anota aí no teu gabarito, depois faz as tuas anotações, volta o vídeo, pausa, tudo bem? Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente lá que a gente responde. Questão 2. Considere os dois agrupamentos abaixo, eles referem-se, respectivamente, a termos utilizados no planejamento e suas características, tá? Então ele dá lá, ó, 1, 2, 3 e 4, planejamento estratégico, planejamento operacional, programa e plano, tá? São conceitinhos, é questão de conceitinho e você tem que ter uma mínima noção do que é isso, tá? Então vamos lá, e aqui no outro lado, na outra coluna, ele traz o que? Planejamento da alta administração, B, complexo de metas, políticas, procedimentos, regras, passos e recursos, e a C, ligado aos procedimentos, e D, produto do planejamento. Vamos lá. Só com a explicação que eu dei na questão anterior, né, eu falei para você, né, o planejamento estratégico está ligado a quem? A alta administração, né? Então vamos lá, concurseiro não é aquele cara que sabe de tudo, tá? Eu já vou logo colocar isso na tua cabeça, né? Aquele cara, é o Einstein da biblioteconomia. Não, tá? Esse aí deve estar fazendo doutorado, pós-doutorado, mega doutorado, deve estar fazendo alguma coisa lá na lua, menos passar para concurso, tá? Então, o cara que passa concurso não é o cara que sabe tudo, é o cara que sabe o suficiente para acertar a questão, tá? Então, vamos lá. Se você sabe que o planejamento estratégico está ligado à alta administração, faz uma anotação e coloca, opa, eu sei que o 1 é A, tá? Eu sei que o 1 é A. Dessa forma, você já vai nas alternativas tentando eliminar. Se eu tenho certeza que a 1 é A, então eu só tenho duas opções. Ou eu tenho B, tá? Ou eu tenho E. As outras, meu amigo, nem lê, nem vai confundir a tua cabeça, tá? Então, para ter uma certeza maior, vai procurar uma outra opção que talvez você saiba o que é, né? Na questão anterior, eu já te dei o toque, que o planejamento operacional, ele está ligado
a botar a mão na massa, ou seja, aos procedimentos que serão executados. Onde é que tem procedimentos aí? Você está vendo? Então tá, A2 é C. Você já pode tirar essa conclusão também. Vai pensando comigo. Porra, Diego, então eu já sei que A1 é A e eu já sei que A2 ela é C. Será que eu consigo achar essa alternativa? Vai lá buscar. Você está entre B e E, certo? A B, 1 diz que é A, 2C. Opa, eu tenho praticamente certeza que é essa aqui, né? Mas só para desencargo de consciência, vai ver se não tem nenhuma besteira aí na outra alternativa que não te deixe restar dúvida. Então, o plano, gente, eu vou colocar para vocês aqui, ó. O plano, ele é um produto do planejamento, tudo bem? Você faz todo um planejamento e o teu planejamento ele só vai existir a partir do momento em que você cria os planos para executá-los, tá? Então, o plano ele é um produto do planejamento. Sabendo disso e já te dando toque, essa questão ela é letra B de bola. Marca aí no teu gabarito, seja feliz e vamos tocar para frente, tá? E se você me perguntar, Diego, de onde você tirou a resposta dessa questão? Almeida, meu parceiro, tá? Almeida 2005, o mesmo livro que eu me referi na questão anterior. Caramba, 2 questões da FCC que pegaram do mesmo livro? Sim, pegaram do mesmo livro, tá? E de páginas bem próximas, tá? Vamos lá. Vamos para a terceira. Ó, segundo Maria Cristina Barbosa de Almeida, quem é essa mulher? É, logicamente, a autora do livro em que eu estou me referindo nas questões anteriores, tá? A FCC ama essa mulher de paixão. A integração dos diversos planos na instituição e a concatenação dos planos de longo, médio e curto prazo, né, são A, uma estratégia de relações públicas, B, uma necessidade prática visando justificar os recursos aplicados, C, um determinante da administração superior, D, um objetivo de impossível realização e E, um imperativo para o sucesso do planejamento. O que você marcaria aí nessa questão? Tempo esgotado, tá? Essa questão, eu acredito que é uma questão tranquila do ponto de vista daquelas pessoas que já têm o conhecimento de planejamento, tá? Então, essa questão, ela é letra E. Se você marcou, parabéns. Se você errou, parabéns também, tá? Essa é a hora de errar. Poxa, Diego, mas aí eu fiquei confuso agora. O que aconteceu? Ó, para não me deixar mentir, eu vou te justificar essa questão desse próprio livro na página 9, tá? Eu vou ler o parágrafo para você que fala exatamente sobre isso. Olha aí, ó. A integração dos diversos planos na instituição e a concatenação dos planos de longo, médio e curto prazo são um imperativo para o sucesso do planejamento. Na prática, o planejamento a longo prazo afeta o médio e o curto prazo, mas também é influenciado e sofre alterações a partir deles, tá? Então, foi daqui que ele tirou essa questão. Aqui, talvez, na letra D, você conseguiria matar, né? Um objetivo impossível, não, tá? Relações públicas, não necessariamente aqui para o que ele está querendo. Ele está falando de integração dos diversos planos na instituição, tá? Então, quando você tem plano de longo, médio e curto prazo, e você tem uma integração desses planos, isso é um imperativo, ou seja, um fator-chave para o sucesso do planejamento. É isso que Almeida quer dizer, tá? Então, a questão é letra E, tá? Ao meu ver, é uma questão tranquila, mas que talvez, se você não tivesse lido, você teria algum tipo de dificuldade. Vamos lá para a questão 4, meu parceiro. Vamos lá. Em relação aos critérios para a coleta de dados para a elaboração do relatório, é correto afirmar que A. O critério para definir o que deve ou não ser contado é a utilização ou aproveitamento do que se pretende fazer com esses dados. Letra B. É natural que seja dada prioridade aos dados de saída, ou seja, aqueles ligados às atividades meio da biblioteca. Os dados de entrada devem ser registrados com o maior número possível de minúcias, uma vez que é difícil mensurar quais serão necessários na elaboração do relatório. A padronização dos conceitos e das formas de coleta representa um complicador para a atividade de elaboração de relatório e deve ser realizada apenas quando houver disponibilidade de pessoal e de recursos para tanto.
a variedade e qualidade dos formulários são irrelevantes para a coleta de dados, né? Então, o que você marcaria nessa questão aí? Vou deixar contigo agora, hein? Essa é a letra A, tá? Essa questão é letra A. Primeiramente, vamos tirar de cara duas opções aqui, que numa leitura rápida, conhecendo ou não o concurso, conhecendo ou não o assunto, você poderia excluir. Letra D, por exemplo, a padronização dos conceitos e das formas de coleta representa um complicador, né? Então, aqui ele já traz aqui uma dúvida, né? Que talvez, poxa, padronizar tudo isso vai complicar realmente? Não, tá? Cortaria a letra D. E a letra E também, dizendo que a variedade e a qualidade de formulários são irrelevantes. Opa, também não marcaria a letra E. Então, olha só o que Almeida diz lá na página 40 em relação a esse assunto, para embasar aí a letra A, né? O critério para definir o que deve ou não ser contado é a utilização ou o aproveitamento que se pretende fazer desses dados. Opa, tirou daqui a letra A, que é a certa. Então, nesse sentido, é natural que seja dada prioridade aos dados de saída, ou seja, aos dados ligados à atividade fim da biblioteca, como circulação, serviço aos usuários, tá? Aos dados de entrada, como, por exemplo, os dados de aquisição e processamento técnico, devem ser registrados sem excesso de minúcias, de acordo com as necessidades da biblioteca ou do sistema. Só esse parágrafo que eu li para você aqui, você já conseguiu eliminar a B e a C, que de repente você ficaria em dúvida. Onde é que está o erro da B, né? É natural que seja dada prioridade aos dados de saída, beleza. Ou seja, aquele ligado à atividade meio da biblioteca, não, tá? Atividade fim da biblioteca, né? Então, quando você vai coletar dados, você pega aqueles dados de circulação, né, de serviço ao usuário. Isso aí são dados ligados à atividade fim e não à atividade meio, tá? E a letra C, onde está o erro? Os dados de entrada devem ser registrados com o maior número possível de minúcias. Não, muito pelo contrário, né? Os dados de entrada, como por exemplo de aquisição e processamento técnico, devem ser registrados sem excesso de minúcias, tá? Então é isso que ela traz pra gente. Almeida 2005 traz, e que a FCC, claro, querendo sacanear, inverteu aí, beleza? Força, tá? Sem problema. Pega o livro, essa questão aqui, 4, tá na página 40, tá? Você pode chegar lá e ver na página 40, critérios para a coleta de dados, tá? Você vai encontrar lá essa definição, beleza? Vamos para a quinta questão, olha aí, ó, já vimos 4 questões e todas vieram do mesmo livro, né? E eu te digo logo, te adianto que a quinta também tá no mesmo livro, tá? E tá lá na página 9, né? Então, uma fugiu do padrão, tá na página 40, mas todas as outras estão na página 8 e 9. Então, aquilo que eu te disse, das 10, 15 primeiras páginas é de onde sai 80% das questões da FCC de planejamento, beleza? Considere os dois agrupamentos abaixo. Eles referem-se, respectivamente, às categorias nas quais o planejamento pode ser incluído do ponto de vista das atividades ou de sua abrangência. Vamos lá. 1. Vou deixar aqui um tempinho para você responder, tá? Para você ver as opções. Você pode dar o pause agora, marcar sua resposta e voltar. Do espaço físico. 2. Organizacional. 3. Global. 4. De operações, tá? Esse é o ponto de vista das atividades do planejamento, tá? Então, A. Combinação de todos os planos existentes na organização. B. Expressa-se na prática como um programa de necessidades físicas da unidade de informação. C. Refere-se ao esboço da estrutura que permita que sejam alcançados os objetivos previstos. A letra D. Abrange os processos de produção e distribuição de produtos e serviços. O que você marcaria nessa questão, meu caro concurseiro? Tá? Essa questão é letra D de dado, tá? É letra D de dado. B, C, A, D, tudo bem? Por quê? Vamos lá. Vamos uma por uma para ficar fácil aqui, né? Vamos lá. A primeira de espaço físico, mesmo que você não saiba, né? Ele fala aqui na B
que é um programa de necessidades físicas da unidade de formação. Beleza, espaço físico, então você mataria 1B, né? A outra, combinação de todos os planos existentes na organização. Se você vai combinar vários planos, você está se tratando de um planejamento com âmbito ou abrangência global, tá? Esse é o planejamento global, né? Então, na verdade, ele abrange todos os outros planejamentos. Então, esse planejamento global é a 3, combina com a A, beleza? Refere-se ao esboço da estrutura que permita que sejam alcançados os objetivos previstos. Isso é um planejamento organizacional, né? Ou seja, a gente tem um famoso organograma, né? Ali você vê como a instituição funciona e como que os objetivos serão alcançados a partir daquela organização, tá? Isso é um planejamento organizacional. Letra D, letra D não, assertiva D. Abrange os processos de produção e distribuição dos produtos e serviços. Ó, distribuição, né? Te lembra, execução, né? Isso aqui está ligado totalmente à execução. Produção, tá ligado à operação, execução. Então, entra aqui no quadro, beleza? E a única alternativa que se enquadra em toda essa explicação que eu te dei é a letra D. Gente, isso aí está na página 9 do livro da Almeida, 2005, tudo bem? Então, a gente tem aqui, do ponto de vista das atividades ou de sua abrangência, o planejamento, ele pode ser incluído nessas seguintes categorias, né? A gente tem mais, eu vou falar mais aqui para vocês, ó. Espaço físico, organizacional, de produtos, de recursos, de operações, das formas de acompanhamento e avaliação e o global, tá? São esses aqui. São muito importantes, tá na página 9, você dá uma lida, tá? Promete para mim que vai dar uma lida e seja feliz na sua carreira, né? Mais uma vez eu fico muito grato de estar aqui essa semana com vocês, gravando esse vídeo sobre planejamento de bibliotecas. Eu te desejo fé e força na tua caminhada, tudo bem? Fiquem com Deus, um abraço. Ficou aqui com vocês o Diego Barros, né? Para quem não me conhece, está me conhecendo agora. Mais uma semana aqui com você, tudo bem? Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora você está ouvindo esse vídeo, mas te desejo tudo de bom. Valeu!